Fala galera, beleza? Vamos lá então resolver mais uma questão da prova do Enem de 2021, do caderno azul, a questão 156. Tá? E essa questão diz aí pra gente: uma mola é solta na posição distendida conforme a figura. A figura à direita representa o gráfico da posição P da massa M em função do tempo T em segundo, em um sistema de coordenadas cartesianas. Esse movimento periódico é descrito pela expressão do tipo P de t igual a mais ou menos A cosseno de ômega t, ou P de t igual a mais ou menos A seno de ômega t, em que A maior do que zero é a amplitude do deslocamento máximo e ômega é a frequência. Então, amplitude é o máximo e o mínimo. Quando você pega simplesmente a função seno ou a função cosseno, a amplitude dessas funções elas vão de menos 1 até 1. Né? E a frequência ela é de 2π. A frequência, eu olho para o eixo x, né? É o período ali. Bom, continuando, a frequência ômega é a frequência que se relaciona com o período t pela fórmula ômega igual a 2πt, 2π sobre t. Então tem aqui a posição, aqui tem um gráfico, e ele deu um monte de texto aí que no fundo a gente não vai usar para muita coisa, e ele diz o seguinte: a expressão algébrica que representa as posições P de t da massa ao longo do tempo no gráfico é... Ele quer saber qual função esse gráfico aí está representando, qual dessas funções. E a gente vai fazer ela rapidinho. Por quê? Por que essa é uma questão rápida? Ela aparentemente é difícil, né? Mas ela não é difícil, ela é uma questão fácil. Por quê? Veja bem, fácil assim, se você souber um detalhe de uma função trigonométrica, claro, né? E aí, o que acontece? A gente sabe que seno de zero é zero, né? Seno de zero é zero. E o cosseno de zero é 1. Isso para a função seno de x ou cosseno de x. Aqui no caso não é essa, não é seno de x ou cosseno de x. Mas o que rola? Se fosse alguma coisa, observa as alternativas. Eu tenho a última que é o seno e a segunda que é o seno. As outras três são cossenos. Por que não vai ser o seno? Porque se fosse seno, ela estaria cortando aqui. Porque seno de zero é zero. E se você tiver, como é o caso, né? Se você tiver A, se fosse essa de cá, se fosse A vezes seno de alguma coisa, e essa alguma coisa fosse zero, o A não influencia. Né? A vezes seno de zero continua sendo zero. Por isso que se fosse a resposta correta tivesse o seno, ela teria que estar passando nesse ponto aqui, no 0, 0. Porque seno de zero é zero. Então não é. Então sobrou para a gente a letra A, a letra C e a D. As três têm cosseno. Com relação ao número na frente, o Azinho que está relacionado à amplitude, a gente tem três opções, né? Menos 3, 3 e menos 6. Esse número está relacionado ao quanto ela está esticada, como eu disse. Se fosse só seno de x ou cosseno de x, seria de menos 1 até 1. Mas como eu tenho alguma coisa multiplicando, pelo gráfico eu consigo identificar o que é essa alguma coisa. Ele vai de menos 3 até 3. Então essa alguma coisa tem que ser 3. Ou menos 3. O sinal a gente vai explicitar melhor agora. Então, ou seja, antes de eu eliminar a letra C, eu estou eliminando a letra D, né? Não pode ser esse menos 6 aqui. Ou é 3 ou é menos 3. Como eu disse, né, a gente está eliminando a letra D, porque a amplitude ela vai de menos 3 até 3. Então, a função está sendo multiplicada por 3 ou por menos 3. O que a gente vai identificar agora é qual das duas, né? A questão agora é o sinal. Qual dessas duas aí? E o sinal, o que vai pegar agora, se fosse, por exemplo, positivo, 3 cosseno, no caso de 2t, então o que seria cosseno de zero? Coloca aqui o zero. Então seria 3, né, para t igual a zero, seria 3 vezes cosseno de zero, né, 2 vezes 0 é 0, então cosseno de zero é 1, então isso aqui seria 3 vezes 1, que é 3. Então ela teria que estar passando aqui. Se fosse essa daqui, a letra C, ela teria que estar passando aqui. Mas não está. Ela está passando no menos 3. Por quê? Porque a gente está pegando a função menos 3 cosseno de 2t. Essa função aqui é a função menos 3 cosseno de 2t. Então, você elimina a letra C também, te sobra a letra A, menos 3 cosseno de 2t. Então, veja bem, a amplitude dela ela vai de menos 3 até 3. Então, esse A aqui, ou esse A aqui, tem que ser 3. Vai ser seno ou vai ser cosseno? Tem que ser o cosseno, porque se fosse seno, estaria passando no 0, 0. Então, você sabe que tem que ser 3 cosseno. Então, te sobrou a letra C ou a letra A. Né? Menos 3 cosseno ou 3 cosseno. E aí a gente sabe que tem que ser a letra A,
porque se fosse a letra C, ela estaria passando aqui em cima, mas ela está passando lá embaixo. Então, é a letra A. Beleza? Então, essa questão aí é uma questão relativamente rápida, não exige muita conta, e é isso. Então, deixa o seu like aí pra gente, para nos ajudar, e tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço.